Olá, amigos do canal Ciências Criminais. O meu nome é Gustavo Noronha de Ávila e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre falsas memórias e sistema penal. Esse tema ele se revela de fundamental importância para todo o processo de criminalização, porque nós sabemos que a prova dependente da memória, no nosso contexto brasileiro, é a prova que fundamentalmente vai ser utilizada no momento de avaliar um caso penal. E aqui eu não estou me reportando tão somente na fase do processo. Os depoimentos em fase policial, os reconhecimentos, os interrogatórios, todos eles estão vinculados diretamente à questão da memória. E a memória talvez seja o traço mais indelével de complexidade humana. Ela é difícil de ser tutelada, é difícil de ser transformada, né, dentro de uma lógica quase que binária, racionalista, como é a lógica jurídica, legal e ilegal, provido e improvido. Tudo isso vai, sem dúvida nenhuma, repercutir nesse processo de criminalização. A gente sabe, então, dessa dependência que nós temos da memória, e é claro que se nós temos uma dependência da memória, fundamentalmente a prova testemunhal, é claro que a prova testemunhal vai acabar sendo a maior fonte também de erros judiciários dentro do nosso arcabouço jurídico. Mas o que seriam as falsas memórias? De acordo com a professora Lilian Stein, as falsas memórias consistem em recordações de situações que, na verdade, nunca ocorreram. Essas falsas memórias, embora não apresentem uma experiência direta, elas representam a verdade como os indivíduos lembram. Ou seja, esses indivíduos acreditam piamente que aquilo que eles estão entregando àquele entrevistador, seja o policial, seja o juiz, seja o policial militar, né, no momento logo após a ocorrência do crime, ele crê piamente, ele crê verdadeiramente que está trazendo, né, uma versão que é a mais aproximada em relação aos fatos. Essas falsas memórias, de acordo com Elizabeth Loftus, elas podem ser criadas de duas formas. A primeira forma é a natural, ou seja, através da falha na interpretação de uma informação. E eu posso ter uma falha gerada espontaneamente por uma má compreensão ou porque o nosso cérebro, né, que não armazena fotografias, acaba interpretando aquele fato de uma forma equivocada, seja por um problema de atenção ou qualquer outra questão cognitiva. Ainda, nós podemos ter a geração de falsas memórias 2 através de uma falsa sugestão externa, acidental ou deliberadamente apresentada ao indivíduo. E talvez seja nesse segundo ponto onde se concentra a maior dificuldade dos nossos atores jurídicos, sejam delegados, policiais militares, sejam escrivães, inspetores, advogados, juízes, defensores, promotores, de tentar compreender que a forma como nós perguntamos importa. E essa forma como nós perguntamos, quanto mais fechado for esse questionamento, quanto mais fechada for essa pergunta, o que é uma pergunta fechada? É aquela que deixa poucas possibilidades de resposta. Será tão mais aberta uma pergunta quanto maior for a possibilidade de respostas a ela. Quando eu tenho uma pergunta fechada, é muito provável que esse ator jurídico está tentando não obter a resposta que a pessoa tem a dar, mas sim a resposta que esse ator jurídico quer que seja dada. E essa diferenciação é fundamental. Um exemplo de uma pergunta fechada seria: foi ele? Por quê? Porque se eu estou perguntando foi ele numa sala de audiência, por exemplo, sem dúvida nenhuma eu estou reduzindo a chance de resposta para duas: sim, não. Agora, se eu pergunto de outra forma, tu te recordas as feições, ou tu te recorda o tipo físico da pessoa que praticou aquele fato? Bem,
Daí eu estou abrindo um universo de possibilidades, e esse universo de possibilidades vai ter muito menos possibilidade de instalar uma falsa memória através dessa chamada sugestão externa. E, via de regra, as perguntas fechadas é o que nós observamos no cotidiano forense. E isso não é culpa deliberada, não me parece que seja efetivamente uma má vontade, uma má intenção ou uma má fé desses atores jurídicos que perguntam. O que acontece efetivamente é que a nossa formação nas faculdades de direito não está voltada ou não prepara essas pessoas para perguntarem adequadamente no futuro. Então, ao meu ver, nós deveríamos ter uma disciplina dedicada tão somente à psicologia do testemunho nas faculdades de direito, porque o testemunho acaba sendo fundamental não só para o processo penal ou para os resultados possíveis desse processo penal, como também para o processo civil e para o processo do trabalho. E essa maneira de perguntar ela vai repercutir para qualquer tipo de entrevista que a gente tenha. Nós não temos no Brasil uma estatística, uma perspectiva, um número de quantas pessoas estejam presas ou tenham sido condenadas com base em falsas memórias. Nos Estados Unidos da América existe uma organização não governamental chamada The Innocence Project que analisou uma série de casos e casos ocorridos fundamentalmente na década de 70 e se fez uma comparação do material genético daquela pessoa que está cumprindo pena hoje com o material genético que existia na década de 70, mas em função de ainda não termos o avanço da técnica de DNA, não se conseguia analisar, por exemplo, aquele fio de cabelo que estava na cena do crime. E o Innocence Project chegou a resultados bastante importantes, né? Essas ações são chamadas nos Estados Unidos de ações de exoneração. E nesse caso do Innocence Project são utilizadas fundamentalmente as baseadas no DNA. Alguns dos resultados do Innocence Project chegou à conclusão que, em média, as pessoas exoneradas pelo Innocence Project passavam 13 anos na prisão antes de serem libertadas. Em 70% dos casos, a pessoa exonerada era um membro de um grupo de minoria racial. Os erros de identificação das testemunhas oculares contribuem em mais de 75% dos casos de prisão indevida nos Estados Unidos da América. Esses dados eles não podem ser ignorados e eles precisam ser aplicados, apesar das realidades por óbvio serem diferentes, eles precisam ser de alguma forma estudados e precisam ser levados a sério, não só nos Estados Unidos, como também no Brasil. Como que nós podemos identificar uma falsa memória? Depois de instalada, como vimos, a identificação de uma falsa memória ela é virtualmente impossível, porque aquela pessoa crê piamente que a situação aconteceu da forma como ela lembra. Agora, existem técnicas preventivas, como a utilização de perguntas abertas, que nós já trazemos, que podem atuar com sucesso na precaução desse tipo de circunstância. O artigo 212 do Código de Processo Penal, as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Esse artigo ele nos traz alguns elementos sim para tentar impedir a sugestão. Tanto a indução à resposta quanto a repetição de outra pergunta já respondida podem significar sim uma sugestão a essa testemunha. E o que nos pode consolar de alguma forma os atores jurídicos é que precisamos tentar de forma
repetida e de forma insistente, considerar sim que a violação a essa forma de perguntar incipiente, mas ainda assim uma forma de perguntar estabelecida no 212 do Código de Processo Penal, seja efetivamente cumprida. Então já cheguei nos meus 10 minutos, eu gostaria de agradecer por enquanto a atenção de vocês, espero que a gente tenha mais oportunidades para conversar acerca desses temas que são fundamentais. Eu deixo para vocês o meu contato, meu nome completo, Gustavo Noronha de Ávila, tudo junto, @gmail.com. Quem quiser também pode me contatar através do Facebook. E muito obrigado pela atenção, até uma próxima.